CNJ afirma que há muitas mortes nos presídios por conta de tortura, fome, doenças evitáveis, doenças contagiosas, exposição ao frio. Agora, sobre a pauta de hoje, eu gostaria, senhor presidente, de continuar falando sobre o projeto de lei que visa acabar com as saídas temporárias. E pretendo fazer um debate razoável sobre... Esse marginal, aquele imbecil, ele tinha violado a tornozeleira, ele estava nessas saidinhas temporárias aí, que beneficia. E ele foi o quê? Pegar um ônibus e se perdeu, aí ficou desesperado, ou ele botou a mão numa arma e colocou a vida em risco de todo mundo ali, baleando um que está em estado grave. Mas em vez de a gente colocar esses que escolheram, quem comete o crime escolhe cometer o crime. E a população ela não pode pagar por isso. Que sirva de exemplo. A pena ela serve de exemplo para não se cumprir. Vocês não vão acreditar no que aconteceu na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, aonde um pissolista, o pastor Henrique, saiu em defesa de bandidos contra a PEC do autor, que é o capitão Derrite, né? Para não ter mais saidinhas no Brasil, até mesmo porque o crime está terrível no nosso Brasil. Estamos à mercê de todos os bandidos. Quantas pessoas já morreram por causa de saidinha? Mas ele veio defender bandidos. Agora, sobre a pauta de hoje, eu gostaria, senhor presidente, de continuar falando sobre o projeto de lei que visa acabar com as saídas temporárias. E pretendo fazer um debate razoável sobre isso. O Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo, mais de 600 mil pessoas presas. 42% das pessoas presas estão em uma situação de condenação provisória, ou seja, não há condenação definitiva. O CNJ afirma que há muitas mortes nos presídios por conta de tortura, fome, doenças evitáveis, doenças contagiosas, exposição ao frio. O STF, ano passado, afirmou que o sistema prisional brasileiro é uma violação massiva dos direitos fundamentais. Então, esta é a situação destas pessoas neste momento no sistema carcerário. O que eu quero poder dizer, senhor presidente, é que o recado que vai se dar às pessoas que estão presas é que bom comportamento não é mais balizador. Qual é o efeito disso para o sistema carcerário como um todo? Eu acho profundamente grave. E mais, na prática, vai acabar a diferença entre regime fechado e regime aberto. O que isso significa? Na prática vai ser isso, embora não esteja escrito. Então, deputado Ismael, uma pessoa que cometeu um roubo ou um furto vai ficar numa condição muito semelhante, em termos de acesso à saída, a quem cometeu um latrocínio ou um homicídio doloso. É isso que esse projeto está gerando. E para concluir, nesses meus 2 minutos finais, senhor presidente, eu não romantizo a violência, eu lamento toda e qualquer violência, eu pessoalmente sinto medo, não quero que nada aconteça comigo e com as pessoas que eu amo. Mas a questão que eu coloco é, o que nós esperamos das pessoas presas? A ideia, no fundo, é o quê? Que se exploda, vá, entre aspas, para o quinto dos infernos, ou nós esperamos um processo de punição justa, com individualização da pena e promovendo reintegração social para que essas pessoas possam ter uma chance na vida. Vou até te falar, do ponto de vista da minha formação religiosa, vou dialogar com uma base evangélica agora para terminar, mas acho que a Constituição seria suficiente para resolver esse problema. A base cristã vai lembrar da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo, dessa nossa insistência em não banalizar a vida, não responder o mal e não desistir das pessoas. Senhor presidente, eu termino dizendo, quando Jesus estava lá na cruz, ele não disse, com relação aos seus algozes, que vá para o quinto dos infernos quem está me fazendo mal. Ele disse, perdoa. Por que eu estou dizendo isso? Para concluir. Porque, no fundo, tem um debate moral aqui. Em termos constitucionais, esse projeto está errado. Mas eu quero dialogar com as pessoas da sociedade, inclusive de sensibilidade religiosa, dizendo que se cumpra a pena, que a justiça seja feita, mas não vamos desistir dos seres humanos e desejar que quem cometeu uma maldade sofra tortura, fome, doença infecciosa e não tenha chance de voltar à sociedade. Muito obrigado, deputado. Eu, antes de conceder a palavra ao deputado Sargento Portugal, 1 minuto para o deputado Faul. E foi ele, o Sargento Portugal, que resolveu rebater esse pissolista, que disse esses absurdos e usou até Jesus para
de alguma maneira, ajudar bandidos. Mas o Sargento Portugal não vai perdoar e também nem o Sargento Farrur e vai detonar com esse pissolista. Vê? Todos os meus pares, estava ouvindo aqui o pastor Henrique falar, e sempre de forma respeitosa a gente tem que ouvir. E até para ter o direito ao contraditório. Então fica até uma dica aqui, senhor presidente, que a gente estava conversando e que foi destinado apenas 1 milhão para a Comissão de Segurança Pública, que é um valor irrisório. Não tem como a gente dividir entre os estados. Mas em vez de a gente colocar esses que escolheram, quem comete o crime escolhe cometer o crime. E a população ela não pode pagar por isso. Que sirva de exemplo. A pena ela serve de exemplo para não se cumprir. Aquela família que for visitar o pai ou a mãe preso, o pai deve falar o seguinte, ó, não faça o que eu fiz, porque senão você vai parar aqui, você vai pegar uma pena de 30 anos e vai ficar aqui até o final. Então poderia destinar esse valor também, né, que a gente buscava de 1 bilhão, para construir novos presídios. Lá dentro ter onde estudar, ter onde trabalhar, para ele poder pagar a pena dele lá dentro e devolver para a sociedade todo o mal que ele nos trouxe. Eu já levantei um tema aqui, isso vai ser objeto bem próximo de um projeto de lei, porque quem paga pela tornozeleira? Somos nós. Quem paga pelo monitoramento? Vamos voltar a um caso agora há pouco tempo no Rio de Janeiro, na rodoviária. Foi até objeto aqui de 2 requerimentos de aplauso, louvor, para os policiais. Esse marginal, aquele imbecil, ele tinha violado a tornozeleira, ele estava nessas saidinhas temporárias aí, que beneficia. E ele foi o quê? Pegar um ônibus e se perdeu, aí ficou desesperado, ou ele botou a mão numa arma e colocou a vida em risco de todo mundo ali, baleando um que está em estado grave. Ele assume o risco. Então a gente tem que parar de romantizar. A sociedade não quer essas pessoas de volta na rua. Recuperação, eles se recuperam lá dentro e vão cumprir a pena deles até o final. É só isso que a gente pede. A gente não tem nem pena de morte aqui, deveria ter. Mas como nós não temos, que eles cumpram a pena. Porque sabe que a gente sinaliza para todo mundo? Que vale a pena cometer crime. Pode ser do colarinho branco, pode ser do menor potencial, vale a pena cometer crime no Brasil. Verdade. Porque ninguém fica preso. Só basta você ter um bom advogado, que ele vai ficar postergando aquilo ali, postergando um requerimento em cima do outro, quando vê, prescreveu. O que mais acontece é a gente sinalizar para a população é que no Brasil hoje, o criminoso ele tem todos os benefícios, enquanto a população que está ficando acuada. É a população que está ficando dentro de casa, é o seguro que é mais caro, são nossos filhos que a gente tem medo de se eles vão conseguir ir e vir, a nossa família toda. Quem virou refém? Será que esses que ele falou aí que estão lá dentro, sem ter assistência, sem ter lá o que for, não me interessa. A gente tem que cuidar da população do bem. Que se dizem de grupos de direitos humanos, entre outros, tem uma lista grande aqui, tem que ser responsabilizado, porque estão acusando policiais dignos de tortura e homicídio, enquanto eles estão fazendo enfrentamento contra a criminalidade. Viva o governador Tarcísio, viva Guilherme Derrito, secretário de Segurança, que sirvam de exemplo para o Brasil afora, que larguem pessoas do Brasil afora, larguem de ser frouxos e enfrentem a criminalidade. Muito obrigado, força e honra. Muito obrigado, deputado. Bom, é vergonha ou não é vergonha? Ele veio defender os bandidos e passou vergonha. E vocês, o que acharam dessas declarações do pastor Henrique usando Deus para isso, né? E também a resposta certeira do Sargento Portugal e do Sargento Farrur. Deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo. Além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo.